meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e essas são as 5 melhores coisas, os melhores trens, para ser mineiro, que aconteceram em 2024 no mundo literário, no mercado editorial. Fatos literários aqui. A gente já trouxe os 5 piores acontecimentos no episódio de piores leituras. Agora é só coisa boa, João. Só. Chega, muda Brasil, ninguém aguenta mais ficar falando mal de livro, Luana. Agora é só alegria. Para com isso, por favor. Para com isso! Nosso episódio de gala. Vocês estão vendo eu e Luana de regata, mas é mentira. A gente tá aqui de terno, de fraque e de vestido longo. A Luana, eu tenho certeza que ela tá de salto alto. É porque vocês não estão conseguindo enxergar. Com certeza. Eu trouxe até uma pequena taça de vinho para comemorar. Perguntei pra Luana qual era a opinião dela sobre gravar com etílicos. Ela aprovou. Vamos ver como é que a gente chega no final do episódio. Finalmente os refrescos. Quer começar, João? Posso. Eu coloquei, até para fazer, deixa eu só pegar minha listinha aqui. Eu até coloquei para fazer um contraponto com o de piores, porque eu pelo menos lembro de ter sido pequenas críticas a eventos literários, e eu coloquei aqui o contraponto, que não foi um ano tão ruim assim para eventos literários. Aí trouxe números, Luana. Por exemplo, a Bienal de São Paulo bateu recorde de público, foram 722 mil visitas. A Flip, olha só, teve 30 mil visitantes. Você teve 100 mil visitantes na Bienal da Bahia, 55 mil na Feira do Livro, em São Paulo. Então, assim, foi um ano que movimentou bastante do ponto de vista de eventos literários. E eu acho sempre importante trazer esses números, né? Eu tirei do Publish News, tá? Do portal de notícias do mundo literário, né? Mas eu acho importante para mostrar que tem mercado, tem procura. A gente tem um público leitor que movimenta a economia. Eu acho que são questões a serem discutidas assim. Por que, apesar dessa procura, a leitura no Brasil ainda não deslancou como ela poderia, né? Não avança tanto? Por que aquele número da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que tem um público mais de não leitor do que leitor, mas existe um público ávido por eventos literários. Acho que a gente tem que investir nisso. A Flip teve 30 mil visitantes, mas poderia ter sido 30.001 se o João tivesse ido, né? Mas não aconteceu. Que tristeza! Em quinto lugar, eu trouxe a indicação do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, ao International Booker Prize de 2024. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer, nós brasileiros, é torcer. Então isso movimentou muito nosso primeiro semestre do ano. Eu lembro que em março saiu a primeira lista, que era de semifinalistas, e aí, se eu não me engano, eram 13 indicados e ele estava lá, e aí no mês seguinte ia sair a lista dos finalistas, e aí ele estava na lista dos finalistas e a gente estava aqui na torcida. Não ganhou, infelizmente. Um brasileiro ainda não ganhou, né, o International Booker Prize, mas permanecemos aqui na expectativa. Este que é um dos mais importantes prêmios literários, né, atuais. Ele premia obras não inglesas traduzidas para o inglês no ano, né? Então o Torto Arado estava aí na lista. Aproveitando o gancho de prêmios, eu coloquei aqui os prêmios literários, mas eu vou mencionar 2 que eu achei que foram assim acertos incríveis. O primeiro foi o Camões, que premiou uma rainha chamada Adélia Prado, que ainda não foi citada neste podcast. É um vexame isso, Luana. Eu não lembro exatamente em qual estado ela nasceu. Você poderia me lembrar, Luana? Santa Catarina. Não, acho que é Minas. Veja você. Minas, mais uma autora mineira maravilhosa. Divinópolis, uma deusa, gente, uma rainha. E foi um prêmio muito legal, porque a Adélia já está mais velhinha, né? E, assim, tem tempo que ela não publica, inclusive prometeram um livro novo dela para este ano. Estamos aí ansiosos. Mas acho que o último livro dela é 2013. E a gente sabe que esses prêmios literários, eles tendem a esquecer de alguns autores, né? Principalmente se você é mulher. Aí corre bastante o risco de você ser esquecida mesmo. E poeta, né? E veio o Camões para ela, assim, foi uma grata surpresa para
todos nós, assim, e merecidíssimo, gente, assim, a Adélia é uma autora, eu não vou falar agora, depois eu trago ela aqui em outro episódio, mas eu acho que ela tem um papel extremamente importante para outras escritoras que vieram depois, sabe? Então eu acho que é muito válido premiar e reconhecer ela em vida. E o próprio Nobel, né? Que aí também foi um prêmio muito surpreendente. Aí, ao contrário, premiou uma adolescente, uma manceba, com 53 anos, para o Nobel, isso, gente, é adolescência, tá? Assim, é muito fora do padrão. Tanto é que ela nem aparecia tanto na Casa das Apostas pela idade. Todo mundo que mencionava ela falava, futuramente é um nome muito forte para ganhar o Nobel, mas a Academia Sueca resolveu chocar todo mundo e premiar agora. E outro prêmio merecidíssimo para Han Kang, escritora sul-coreana, outra rainha, e é a primeira vez que uma mulher asiática recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, então eu acho que é um sinal, né, claro, de que o Prêmio Nobel ele tem, mesmo que a passos lentos, ouvido as críticas, né? Então, ele premiou uma mulher que ele não costuma premiar, acho que ela foi a 19ª autora a ganhar em mais de 100 e tantos prêmios, né? Mas ele tem tentado, tudo bem, a passos lentos talvez, mas ele tem ouvido, né? E queria só contar uma coisa de bastidor, Luana, que as pessoas não sabem, que muita gente fala que o Prêmio Camões é um prêmio concedido pelo Brasil e Portugal e o Nobel foi pela Academia Sueca. Mentira. Quem concedeu o prêmio este ano foram 3 pessoas, eu, Jéssica Matos e Ale Magalhães, tá? Queria aqui desvendar isso para vocês, porque uma semana antes da Adélia ganhar o Camões, eu e a Jéssica estávamos conversando no Instagram e a gente comentou que a gente ia ficar muito feliz se a Adélia ganhasse o Camões, mas que a gente achava que isso não ia acontecer, e veio a surpresa. Então, claramente, hackearam o nosso Instagram e pegaram ali a inspiração. E a Alê, um dia antes do anúncio do Nobel, comentou comigo falando, nossa, seria muito legal uma autora asiática ganhar, né? Porque nunca deram para uma autora asiática. E aí a gente falou, não seja por isso. Vamos, você tem razão, Alê, vamos lá. Fale um nome aí, Alê Magalhães, que a gente premia agora. Então foi isso. Queria deixar aqui este bastidor para vocês, tá? João, que tem as melhores amigas, né? Sim. Jéssica Matos, que tem um canal maravilhoso no YouTube, conheçam. Ela lê muita literatura latina, Jéssica Matos com 2 T's. Leia latinos. E Alê Magalhães, escritora já citada neste podcast, autora do Amargo, né? Que citamos aqui já anteriormente. Então é isso. O que o João fala com as amigas, o que o João faz de fofoca, acontece. Ou o que me contam. A gente não é fofoqueira, a gente comenta o que acontece. É, comentarista da verdade. Eu tô muito chocada porque você colocou tudo numa caixinha só e eu tinha colocado essas duas coisas como notícias separadas. Então eu sinto que estou aqui talvez um pouco em desvantagem na minha lista. Mas eu tinha colocado a Han Kang também, né? Primeira escritora sul-coreana a ganhar. E eu trouxe até a frase, porque o Nobel sempre dá aquela frase, né? Aquela justificativa que eu amo, que às vezes é ótima e às vezes não é, né? E é sempre um enigma, é meio esfíngico, né? Decifra-me, eu te devoro. Perfeito. Aí o da Han Kang é: por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. É isso. Foram no ponto. Mas sim, ficamos muito felizes. Eu fui pega muito, diferente de Ale Magalhães, fui pega muito de surpresa. Eu não estava esperando. Minha gente, tô chocado! Ainda nesse tema de representatividade, eu coloquei a posse da Lilia Schwartz na Academia Brasileira de Letras. Né? Ela foi eleita, agora eu não me recordo se ela foi eleita em 2024 ou se ela foi eleita em 2023 e tomou posse em 2024, mas eu sei que ela assumiu a cadeira em 2024. E aí a mesma coisa do Nobel. Né? Eu acho a academia até mais lenta que o Nobel para entender as demandas, mas a 10ª mulher, gente, a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras na história, né? Então, assim, que bom que aconteceu, né? Ela vem aí numa toada recente de ameaçar algumas mudanças, então você teve o Gilberto Gil, você teve o Ailton Krenak, agora a Lilia Schwartz, que bom que isso tenha acontecido, mas que esperamos mais, queremos mais, mas que bom que está vindo, né? E que bom que está vindo de uma forma muito digna, porque a Lilia Schwartz é uma rainha, né, historiadora, muito consciente, muito atuante, acho, sobretudo nos debates de democracia no Brasil.
Então, acho interessante que as instituições finalmente comecem a ouvir as demandas populares de representatividade. Eu ainda estou na toada de prêmios, João. Achei que você falou, eu ainda estou aqui. Calma, isso eu vou deixar mais pra frente. Eu também, Mas eu trouxe aqui a premiação do Prêmio São Paulo de Literatura do ano passado, que premiou 2 mulheres negras, né, a Luciane Aparecida e a Eliane Marques, 2 rainhas. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio. E eu ainda não li a Luciane Aparecida, preciso resolver isso em 2025, tá na minha meta do ano, mas a Eliane Marques, eu sou muito apaixonada pelo Louças de Família, já falei dele aqui neste podcast e fiquei muito feliz que ela ganhou. Então, meu destaque vai para o Prêmio São Paulo do ano passado. Sabe de que eles me chamam? De Queen. Eu coloquei em segundo lugar, Luana, um fenômeno que dava até um episódio aqui de podcast, que eu acho a discussão complexa, mas que foi o boom que o Machado de Assis sofreu no mundo por conta da influenciadora digital, a Courtney Novak, que obviamente eu pronunciei o nome errado, porque o meu inglês é de Conselheiro Lafayette, o sotaque é um pouco diferenciado. Mas para mim foi a melhor coisa, gente, que podia ter acontecido. Sei que é uma questão complexa, que envolve outros aspectos, mas vou tentar resumir minha visão aqui, né? Mas só para contextualizar, se alguém estava fora do planeta Terra recentemente e perdeu, é uma influenciadora, uma booktuber, né, dos Estados Unidos, que ela fez um desafio de ler um autor de cada país. E aí ela leu no Brasil, nossa sorte é que começa com B, foi bem no comecinho do desafio, ela leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e ela ficou transtornada, gravou um vídeo falando que era assim, a melhor coisa que ela já tinha lido em tempos, que ela estava inclusive preocupada com o resto do projeto, porque o sarrafo tinha subido muito, e isso virou uma comoção, tanto na internet, obviamente, pelos brasileiros, né, que aí foram lá aplaudir, render louros ao Machado de Assis no perfil dela, mas ela viralizou nos Estados Unidos. E é esse o meu ponto, que eu acho muito importante, né? E aí o Machado ficou não sei quantas semanas em primeiro lugar nos mais vendidos nos Estados Unidos, na Amazon. Ela furou uma bolha assim e ela divulgou a obra do Machado. E aí eu vi muita gente criticando assim, mas o complexo do vira-lata, né? Precisa de uma validação estrangeira. Eu acho que cada coisa num lugar. Eu acho complexo, mas eu também não acho tão complicado se você pensar que o Brasil é um país em que a maior parte da população ainda não é leitora. Mas eu acho que uma coisa é você começar a dar valor para o Machado de Assis só porque uma influenciadora estrangeira o fez. Mas pensando como um estrangeiro, gente, a gente tem que saber que, infelizmente, o Brasil ainda ocupa um lugar muito de periferia cultural. É uma injustiça, é um absurdo, tem a ver com fatos históricos, ok. Mas a consequência foi positiva, sabe? A gente conseguiu furar essa bolha lá nos Estados Unidos. É interessante que muitas pessoas conheçam a obra do Machado lá fora. E aí eu confesso que eu não estou muito preocupado em saber como que o Machado vai chegar. Ele chegando lá fora, eu já fico feliz, sabe? E aquilo, né? Porque aí o Machado vai puxar o interesse por outros autores nacionais, as pessoas que vão ver o vídeo dela vão procurar a tradução do Machado, as editoras vão aproveitar e vão relançar novas traduções e outras adaptações e outros livros do Brasil naquele país. Então, acho que o efeito foi muito grande. E falando como professor, gente, foi no TikTok e eu tinha indicado este livro no segundo ano. Que ano feliz eu tive, porque aí todo mundo queria ler, pelo menos pela curiosidade. Tá todo mundo falando desse livro no TikTok. Veja você, Machado de Assis no TikTok. Quem diria? O bruxo do Cosme Velho realmente tem um poder avassalador. E aí foi ótimo, gente. Foi um dos anos assim, mais tranquilos de trabalhar com Machado, porque havia uma demanda de curiosidade dos alunos para quero saber quem é esse homem, quero ver se é bom assim mesmo, né? Foi uma delícia. Então fica aqui. E agora ela virou cidadã brasileira, né? Já tem... Já veio para cá, Já né? veio. Aí o povo também criticou, né? Porque ela participou de mesas literárias e tal. Entendo que envolve outras questões, porque aí a crítica era, tá dando espaço para ela e para os booktubers nacionais não dão. Mas acho que assim, se a gente colocar as coisas nos devidos lugares, sai todo mundo feliz e com lucro nessa história. O difícil é a gente ter essa consciência de
não esticar demais a corda. Mas ela mesma eu acho uma fofa, gente. Uma simpatia. Agora tá vendo novela do Brasil, ganhou um tanto de livro, toda hora indica outro autor, é uma fofa. E essa história rendeu um meme maravilhoso, né? Ah, incrível. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Eu só queria mencionar que a gente tem uma amiga que tem um projeto semelhante, né? Camila Navarro. Só que ela já acabou. Ela concluiu o projeto dela. E antes de ser modinha. Antes, ela leu um livro de cada país, 198 países. Vale muito a pena conhecer o blog dela. Coloquem no Google 198 países Camila Navarro, que vocês chegam no blog e tem lá direitinho organizado todos os livros. É uma maravilha. E é muito bom porque às vezes a gente quer, né, ler autores de países que chegam um pouco e falta pra gente assim, mas eu não conheço, eu queria ler muito um autor de tal país, será que tem publicação? E aí você pode pegar lá dicas, né? Isso, eu consulto muito o blog dela. Uma rainha. É uma obra-prima. Aí, João, eu já tô no meu primeiro. Você já tá no seu primeiro? Também, que deve ser o mesmo. Que é o lançamento do filme Ainda Estou Aqui nos cinemas, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, então vale sim na categoria livros, né? Mundo literário. E um fenômeno, né, gente? Eu lembro que assim, foi batendo recordes também. Então, 1 milhão de espectadores depois de 10 dias, e aí 2 meses bateu 3 milhões de espectadores, continua aumentando o número. Ficou em primeiro lugar em 2 semanas. Não foi assim, necessariamente só no começo e acabou, né? Ele foi crescendo com o tempo. Então eu lembro que na primeira semana em que ele estreou, ele ficou em primeiro. Na segunda, ele perde a primeira posição. Na terceira, ele volta a assumir a liderança, o que não é tão comum. A tendência é que o filme comece com o maior número e vá perdendo espectadores, né? Porque aí perde o apelo da novidade. E até hoje, assim, quando a Fernanda Torres, rainha, ganhou o Globo de Ouro, lavada de alma, né, brasileiros do meu coração. Que ano pro Brasil, viu, culturalmente. Eu achei que foi um ponto interessante. E aí o filme voltou a crescer e o mais legal que eu achei, vários cinemas abriram mais salas depois do prêmio, porque o filme já estava, ele ainda está em cartaz, viu? Esticar a corda também, porque aí o público continua indo, então não justifica tirar, né? Ele já está acho que há 8 semanas, mas se você não viu, corre no cinema, ele ainda está em cartaz. Acho que eles vão deixar pelo menos até sair os anúncios do Oscar, que é dia 23, para pegar aí esse último fôlego dessas semanas, e porque tá tendo procura, né? Não justifica tirar. E é um filmaço, gente. Fernanda Torres, rainha. Belíssimo. E eu comentei quando falei do Torturado que a gente é muito bom em torcida. A gente é. Nossa. Porque há semanas que o assunto do mundo é Fernanda Torres e compartilhamento de vídeo e entrevista que ela dá. Deusa do carisma, né? Aquela mulher. É um negócio assim. Pra você que, como eu, é filho dos anos 90, você teve o seu humor cunhado por vanídeos normais. É assim, né? Então, reconhecer ali o valor da Fernanda Torres mundialmente, pra gente está sendo muito incrível. Merecidíssimo. E eu até coloquei, Lu, vou até ampliar. Não só, antes, só para completar esse assunto, né? Eu acho que ela vai ser indicada, primeiro porque ela merece, ela tá espetacular no filme, mas também por essa comoção que os brasileiros fizeram, né? O Globo de Ouro teve a maior audiência em não sei quantos anos, assim, nas redes sociais, a publicação da Fernanda Torres bateu não sei quantos recordes. Então, eu acho que o Oscar, que tem capengado aí na audiência, ele vai até beliscar isso, sabe? Falar assim, é bom porque, mesmo que ela não seja premiada, o que eu acho que é merecido ela premiar, né? Ela recebeu o prêmio, minha torcida toda para ela, mas a gente sabe de um leve preconceito que os Estados Unidos têm com o latino, coisa leve, superficial, assim. Há quem diga que eles têm esse preconceito, né? Mas, mesmo que ela não ganhe, eu acho que eles vão indicar, sabe, para também surfar nessa onda do público brasileiro, do público latino-americano, porque eles sabem que isso vai trazer visualização, compartilhamento, interesse, né? Todas as publicações estão batendo recordes, né? E assim, é muito orgulho de ser brasileiro, porque o hate dos brasileiros em quem merece tá me dando muito orgulho. Assim. Beijo pra Emília Pérez. Totalmente drogada. E a polêmica da Kate Winslet? Todos nós prendemos a respiração. A gente julgou que a reação dela não foi boa
quando Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Então ficou todo mundo naquela expectativa e fizeram uma cariação, né, João? Uma investigação, uma leitura labial e descobriram que, na verdade, ela estava elogiando. Então, né, um país inteiro suspirou aliviado, não estamos jogando hate na Kate Winslet. Não, isso. Mas a Angelina Jolie reagiu bem, né? Ela tem uma surpresa, mas ela aplaude. Mas a melhor reação foi de Matilda Silva, essa grande brasileira, que também concorria pelo filme do Almodóvar. Que ganhou um cartão do SUS. Ah, no mínimo, porque cidadã honorária do Brasil já. É isso, gente. Mas eu ia até ampliá-lo. No primeiro lugar, eu coloquei o Ainda Estou Aqui, mas eu coloquei, na verdade, um fenômeno maior, que foram as adaptações para a TV e para o cinema de livros. Aí eu coloquei o Ainda Estou Aqui, mas eu destaco também a série 100 Anos de Solidão, belíssima. Tem um filme que a Netflix também lançou, que é o Pedro Páramo, baseado no livro do Juan Rulfo. Teve A Paixão Segundo GH, com a Maria Fernanda Cândido, no Brasil também. E assim, a gente não pode aqui desafiar o poder do audiovisual. A gente sabe que ele tem um alcance muito maior e toda vez que vem essas adaptações, e principalmente quando elas são bem feitas, automaticamente esses livros brotam ali na lista de mais vendidos, né? O Ainda Estou Aqui apareceu, o 100 Anos de Solidão apareceu. Então, eu acho sempre interessante quando você tem esse resgate de obras ali do passado e aí a TV ou o cinema adaptam. Isso gera uma busca por novas gerações para conhecer aquela obra. Acho interessantíssimo. Isso é arte, rapaz. Tinha colocado só uma menção honrosa, duas. Posso colocar aqui rapidinho? Vai, João. A primeira eu coloquei como menção honrosa porque é bem localizada, mas assim, teve um boom de abertura de livrarias em São Paulo, né? Livrarias de rua. Eu acho isso interessante, assim. E fica aqui a torcida para que se expanda para o resto do Brasil, para que não fique localizado só em São Paulo. E o outro ponto, aí acho que mais representativo, é que foram incluídos no livro dos Heróis da Pátria do Brasil, 2024, a Carolina Maria de Jesus e o Abdias Nascimento. Então acho também um ponto interessante da gente mencionar aqui. Sim. Foi um ano bom, Luana. Ah, eu achei um ano médio, João. Então, eu ia te perguntar, como foi o seu 2024, Luana? Foi um ano de muita fama e riqueza, porque este podcast permaneceu vivo. Então, também precisamos comemorar isso. Mais um ano, né, João? Não, na verdade, foi o primeiro ano só, né? Eu ia comentar, mas eu não quis. Então, é só louros daqui pra frente, né, João? Só louro, só se fala de outra coisa. Mas o seu ano pessoal foi bom, Luana? O povo quer saber. Foi bom também, foi tranquilo, continuei em Floripa. Gostaria de ter lido mais, mas eu acho que este é um desejo comum. Mas foi tranquilo, fui bastante na praia, vi muito pinguim, nada a reclamar, João. Eu tenho muito a reclamar. O que houve com você, João? Vou fazer uma breve reclamação, mas eu preciso, gente, para encerrar 2024 e a gente começar 2025, tá? Sim, hoje, dia 18 de setembro, eu preciso encerrar. Foi um ano muito chato na minha vida, gente. Foi um ano morrinhento. Sabe, assim, acho que a palavra é essa. Eu não tive grandes problemas. Se eu elencar aqui, vocês vão ouvir falar assim, nossa, que white people problems. Mas a gente já teve essa conversa. Sou white, sou people e tenho problems. Então, acho que cabe aqui. Mas assim, foi um ano que eu tava sempre tendo que resolver uma pendência de última hora que o mundo jogou no meu colo, sabe? Assim, então, só para dar alguns exemplos. Eu adoeci horrores em 2024, gente, inclusive com uma dengue que, assim, me destruiu. Acho que os ouvintes perceberam. Você gripa, né, viado? Gripo, bi, direto. Nada muito sério, nada assim que eu fiquei internado, mas não é muito legal ficar doente, tá? E tô trazendo esse ponto aqui porque hoje eu vou falar de doença, várias vezes aqui. Teve um problema, vou resumir porque o ponto não é esse, né? Mas assim, eu fiz uma compra, eu ia fazer uma viagem, aí cancelaram a viagem, a empresa, e nunca me devolveram dinheiro, eu fiquei arrastando para ter essa devolução. Teve infiltração na minha casa. Então, assim, era sempre quando eu falava, nossa, agora eu vou respirar. E a infiltração. E o dinheiro que não vem. E a doença. Então, assim, eu fiquei sempre resolvendo alguma coisa e parece que eu não tive tempo para viver, sabe? Assim, eu fiquei sempre com uma coisinha ali para correr atrás na hora. Não descansei, porque eu estava sempre doente, estava sempre tendo que correr atrás de um PROCON, de um Fale Conosco, sabe? Então, foi um ano difícil. Mas acabou. 2025 agora, vem aí, hein?
Às vezes é merecimento, né, O João? karma vem, né, Luana? Tem que rever suas ações. Aí, será que você não tá merecendo a infiltração, né? Claro, eu não vou nem comentar do aquecimento global. Que calor da desgraça! Parece que eu tô no inferno! A gente se predispõe a fazer um episódio falando de coisas boas e a gente não consegue. A gente acaba reclamando. Não consegue, mas 2024 eu acho que merece um meia-culpa aqui, uma crítica. Mas agora acabou, agora é coisa boa, Luana. Melhores leituras do ano, João. De 2024. Você teve dificuldade de fazer essa lista? Muita. Foi um ano realmente burrinhento, assim, a palavra para definir. Eu não tive muitas excelentes leituras, embora eu também não tivesse muitas leituras horríveis. Eu fiquei muito ali no 3 estrelas, sabe? Naquela leitura de, ok. E a maioria dos livros que eu tinha gostado muito, eu já tinha comentado neste podcast. E aí a Luana me obriga a não repetir livros. Ela tem essa questão, sabe? Eu até tentei criar uma regra e falar, mas será que no Melhores Leituras não caberia a gente resgatar? E ela falou, não, calado. Então, assim, eu tive poucas opções, mas eu ainda tive, eu consegui. Eu vou dar uma leve roubada, vocês vão ver, gente. Mas, assim, tive livros interessantes que eu poderia citar aqui. Mas não os farei, pois já o fiz antes. Olha que colocação pronominal. Excelente. Eu tive várias ótimas leituras, inclusive quero mandar um beijo para Mais Recôndita da Memória dos Homens, do Mohamed Bugar Sar, que eu não citarei hoje. O combinado era esse, né? Mas foi das minhas melhores leituras do ano, tá, gente? Vou tentar encaixar ele em algum dos próximos episódios, mas é com muita dor que eu deixo ele para trás hoje, em prol das outras leituras. Escolhi outros 2 livros. Eu queria comentar, então, fazer uma menção honrosa ao Espírito da Floresta, do Bruce Albert e do Schopenhauer. Mas eu não trouxe porque eu já comentei. Eu acho até que eu não comentei a altura. Tenho que voltar a falar do Davi Schopenhauer em algum outro momento, porque foi um desses episódios que eu estava doente com alguma das 38 viroses que eu peguei, e aí eu estava com a energia um pouco baixa, sabe? Mas eu volto a falar do Schopenhauer em algum outro momento para tentar fazer jus a ele. Mas como eu já comentei, falei, vou falar de outros. Bora para as novidades. Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Bora. Com você, Luana, pode começar, porque hoje, gente, eu vou falar muito, tá? O meu último livro aqui, eu já tô avisando, vou precisar de paciência de vocês, da mesma forma como eu precisei para ler o livro. E veja que surpresa, João falando muito. Ninguém estava preparado para isso. Não só disso, né? Então eu vou, nesse ato de gentileza, Luana, eu vou deixar você começar primeiro, ou vou propor que você comece primeiro, porque aí no último, quando eu começar a falar, você pode ficar só parada, assim, virando o olho para cima, você não precisa, a sua parte você fala, já encerrei, deixa essa bicha maluca ficar falando. Posso fazer uma janta, né? Pode começar a ouvir, fazer os nossos ouvintes, assim, fazer uma esteira, sai daqui. Uma faxina. Inclusive, se a imagem da Luana desaparecer, no final não assustem, tá? Pode ser isso. É isso. Tá bom. Eu vou começar com polêmica, então. Uma hora isso iria acontecer. Eu acho até que demorou. A gente já tem mais de um ano de podcast e isso ainda não tinha acontecido. Este momento histórico, rufem os tambores, finalmente eu e o João discordamos sobre um livro. Eu trouxe ele, veja, para o episódio de melhores leituras e o João não gostou do livro. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito chateada. Como eu sou uma pessoa muito boa, sabe, João? Eu respeito a opinião dos outros, mesmo que o outro esteja errado. Depois eu vou dar um espaço pro João falar. Sou um menino muito legal, sabe? Eu vou só abrir uma divergência aqui. Eu não desgosto do livro. Eu só não o amei. Errado. Mas é isso, né? Depois o João, se quiser, pode falar, mas eu já peço antecipadamente para que vocês não levem em consideração o que ele diga. É isso, né? Escutem só a mim, porque dessa vez eu sou a correta. Mas eu estou falando do Arador das Águas, de uma autora libanesa chamada Hoda Barakat. Ele foi publicado em 2021 e aqui no Brasil saiu pela editora Tabla
com tradução da Safa Yubran. Que é uma rainha da tradução. E trabalha, viu? Porque, nossa senhora, é muito livro. Tudo que eu li tem a mãozinha dela ali na tradução, na editoração. Ela, guerreira. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. E mais uma vez eu trazendo um livro da Tábula, né? Eu gosto muito dessa editora, já mencionei ela outras vezes. Também gosto. O Orador das Águas traz como protagonista o Nicola. Ele vive na cidade de Beirute, tem uma loja de tecidos, ele é um comerciante de tecidos e ele se vê surpreendido por uma guerra. Então acontece uma guerra ali na cidade e ele se refugia justamente na loja dele. E enquanto ele tenta sobreviver a essa guerra, escutando o tempo todo as bombas, as movimentações dos soldados, os aviões passando, ele vai recordando sobre fatos importantes da sua vida. Então vai falar sobre a sua cidade, a sua família, a sua profissão e também sobre uma história de amor, um romance que ele viveu com uma moça chamada Shansa. E aí, gente, um primeiro ponto que eu queria destacar, que eu gosto muito nesse livro, é justamente o retrato que a autora faz da cidade de Beirute. Ela vai mencionar que Beirute foi construída sob a regência de um deus cruel, que é Saturno. E isso vai determinar o destino da cidade, porque Beirute vai ser continuamente, constantemente destruída e reconstruída por terremotos. Existiram pelo menos 2 terremotos que destruíram a cidade como um todo na sua história, e também por guerras. Essa cidade já foi sitiada e invadida pelos francos, pelos moscovitas, pelos turco-otomanos, pelos venezianos, muitas e muitas vezes, porque essa cidade está numa posição estratégica, o Líbano, né, de um modo geral, serve como uma espécie de ponte entre a Europa e a região chamada de Grande Síria, que é um espaço ali que a gente também chama de Oriente Médio. Então é uma cidade de muito comércio, de muita troca, uma cidade muito efervescente. E esse personagem vai contar que o avô dele era de Beirute, era libanês, só que em algum momento ele decide ir embora da cidade, não porque está acontecendo alguma coisa naquele momento, mas porque ele tem muito medo que aconteça um novo terremoto, uma nova guerra. Então ele decide migrar, ele vai para o Egito e no Egito ele vai constituir família, né? Vai seguir a sua vida. Aí ele tem um filho, esse filho se casa. Ele decide fazer uma viagem de barco com a sua esposa e o pai ainda chama, né, para dar um conselho. Fala, porque esse barco ele vai passar por Beirute durante, né, o seu cruzeiro. E aí ele chama o filho e fala, Beirute vai te parecer linda. A cidade é totalmente encantatória, você vai vê-la de longe, vai ficar com muita vontade de ir até lá, mas não se deixe enganar. É uma cidade que tem esse destino, que tem esse signo da destruição. Não caia nesse encantamento. E aí o que acontece, João? Ele cai no encantamento, né? Não ele especificamente, mas a esposa. Então vai ter uma história de que ela avista Beirute do convés do navio e ela se encanta pela cidade. E aí mesmo, né, com o avô dizendo que não, ele decide se estabelecer na cidade e ali ele vai construir a sua vida. E vai ter o seu filho, que é o protagonista da história, né? O Nicola. E o Nicola, ele cresce em Beirute e ele vai herdar a profissão do pai. Então ele também, assim como o pai foi, ele é um comerciante de tecidos. E aí, gente, eu acho, talvez, que é aqui que o livro perde um pouco o João, pelo menos pelo que eu me lembre, do que ele me contou, porque o Nicola, esse protagonista, ele é muito apaixonado pela sua profissão. E aí ele está refugiado da guerra, abrigado, na verdade, nessa loja de tecido, e ele vai contar a história desses tecidos, com minúcias de detalhes. Então ele vai falar do linho, que é um tecido muito nobre, antigo, tão antigo que existia uma deusa egípcia, a deusa Hathor, que era representada com cabelos de linho. E vai falar sobre o veludo, que é um tecido em 3 dimensões, que foi criado para imitar a textura de uma pétala de rosa. E vai falar sobre a seda, que é o único fio que já vem pronto da natureza. E vai descrever, e vai contar, e são muitas páginas. E assim, gente, eu concordo que realmente são capítulos bastante longos.
Mas eu tô aqui de coração aberto para vocês. Porque eu iria mentir, né? Eu tô aqui falando a verdade. Não me entediou. Eu achei tudo muito interessante. E eu acho que esse livro ele trata sobre um assunto que muito me interessa, que é, basicamente, como o capitalismo ferrou com tudo. Ou, numa resposta menos cínica, como a gente perdeu muitos dos nossos hábitos, da nossa cultura, em prol de uma lógica muito mais contemporânea de consumo. Ele vai contar, né, ele vai falar sobre outros tempos, em que os comerciantes de tecidos viajavam em caravanas e compravam esses tecidos e sabiam exatamente de onde vinha a procedência, como era feita essa trama, que é muito diferente do mundo atual, que a gente não tem ideia de onde vêm as coisas que a gente compra e às vezes é até melhor nem saber, né, de onde vem a nossa comida, de onde vem a nossa roupa. A questão da tecelagem, da tramagem, da venda, da alfaiataria, ela era tão central para as culturas que as regras, por exemplo, da tramagem, elas estão descritas em livros sagrados de muitas populações. Então, a autora vai falar sobre como existem regras no livro dos judeus, né? Você não pode misturar 2 fios de origem diferente em uma mesma trama, em um mesmo tecido. Então, vejam como isso é central, né? É um mundo antigo, em que as pessoas ou faziam as suas próprias roupas ou mandavam fazer roupas. Então, eram roupas que eram feitas para os seus corpos, respeitando as singularidades dos corpos, o que também é muito diferente de hoje em dia, em que tentam nos convencer de que existem tamanhos padrão, e a gente sabe de toda a problemática disso, né? Se você é uma pessoa gorda, muito dificilmente você vai encontrar coisas para o seu corpo. E assim, gente, é claro que eu entendo que existe aí um óbvio recorte de classe, né? Quem que tem dinheiro para mandar fazer a sua própria roupa, ou tempo para costurar a sua própria roupa. Mas ainda assim, eu acho muito interessante da gente pensar nesse mundo em que as roupas elas eram feitas para durar. As roupas eram passadas como herança. Pensem como isso é maluco, né? Porque hoje em dia a gente tem outra lógica de consumo. A gente não repete roupa, Deus me livre, repetir a mesma roupa em ocasiões importantes, né? Ou a gente já compra roupa sabendo que ela vai se destruir, que a vida útil dela é muito pequena, que ela vai durar pouquíssimas lavagens, né? E a gente vai contribuir aí consideravelmente para o lixo no planeta. Então, assim, é um mundo muito diferente e eu acho que ele retrata isso muito bem, até trazendo alguns aspectos culturais interessantes, né? Tradições que determinados povos tinham de entregar roupas como se fossem ritos de passagem. Então, as meninas, as crianças usavam roupas de algodão, aí recebiam a primeira peça de linho quando entravam na puberdade, recebiam a primeira peça de veludo quando se casavam. Eu acho tudo muito rico, tudo muito interessante, e eu acho que a autora, ela leva isso até num extremo, assim, como se, ao contar a história desses tecidos, ela estivesse contando a história do mundo. Por exemplo, ela vai mencionar sobre em que momento que o algodão se torna o tecido mais comum. Por que quando a gente pensa em roupas ou uma roupa comum, a gente hoje em dia pensa em algodão? O que aconteceu no mundo? Nem sempre foi assim. E aconteceu que o algodão se tornou mais barato. E por que ele se tornou mais barato? Em grande parte por conta da escravização. Né, de você utilizar a mão de obra de pessoas escravizadas para produzir esse algodão. Então é bem fácil você diminuir o preço de um produto quando você não gasta mais com a mão de obra. Né? Então eu acho que ela é muito feliz nessa construção de como que era o mundo e o que o mundo se tornou. Né? E esse personagem tem esse encantamento absoluto pelos tecidos, né, por essa história, e uma certa nostalgia de um mundo que ele não viveu, né? Ele gostaria de viver nesse tempo mais antigo. Acho que eu preciso falar também, e puxando também esse gancho do mundo que ele não viveu, ele vai viver um grande amor com essa moça chamada Shansa. E ele tenta emular com a Shansa justamente esse costume dos tecidos, né? Então ele vai dando roupas para ela como ritos de passagem, ele vai contando histórias e ela se mostra muito interessada e ele vai idealizando esse amor. Esse amor não acaba bem, eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque, né, para não estragar totalmente aqui a experiência de leitura, mas alguns pontos que eu acho que vale mencionar é que é uma relação muito complexa, primeiro porque ela é muito nova,
Segundo, porque ela trabalha como empregada doméstica na casa da família do Nicola. E segundo, ela pertence a um grupo étnico que é historicamente perseguido nessa região, que é o grupo dos curdos. Os curdos são um povo atualmente sem pátria, né? Eles estão espalhados ali por vários territórios, são historicamente perseguidos. Então, tudo isso talvez nos ajude a entender por que viver um grande amor talvez não seja a prioridade dessa personagem, né? Ela tem outros interesses, ela tem outras ambições, mas eu acho também que é uma relação interessante de ser acompanhada. Eu gosto muito desse livro, eu gosto da escrita, eu fiquei bem fascinada com as histórias que a autora vai contando, e eu recomendo muito para vocês. O Arador das Águas, eu gosto de como esse personagem ele vai ficando muito solitário e vai permanecendo nesse abrigo, e ele vai perdendo gradativamente a razão. Eu acho muito bem construído. Eu fiquei realmente muito chateada de saber que o João não gostou do livro. E assim, para mim, eu pensei muito, sabe, João, em talvez terminar esse podcast, né? Porque princípios, né? Princípios. Mas aí, justo agora que a gente tem fama, que a gente tem dinheiro, sabe? Eu tenho que abandonar tudo isso por princípios e valores. Não quis abandonar. Mas não seja ingrata, a nossa fama veio criticando livros. Ela não veio por elogio. A gente passou um ano elogiando o livro à toa. E não deu certo. Foi a hora que a gente pegou um pra falar, que aí a gente colheu os louros. Aí foi, né? Mas posso comentar rapidinho? Pode, João, vai. Eu volto a dizer, eu não desgosto do livro. Acho que sim, é um livro interessante para conhecer. Não é um livro longo. E assim, eu tô com medo do que eu vou falar, porque o meu teto hoje é de vidro, que eu vou defender um livro aqui que eu já, de antemão, eu já sei os problemas que ele vai ter. É um livro difícil. E correndo o risco de parecer muito hipócrita, eu acho que é um livro que o que me perdeu um pouco, embora eu não deteste o livro, eu achei um livro ok, bem escrito. Fiquei com muita vontade de ler outras obras da autora. Eu sou apaixonado com o trabalho da Tabla. Eu acho que ela faz, assim, um processo de trazer para o Brasil essa literatura árabe, que era uma lacuna que a gente tinha. Eu só não amei, igual a Luana. E o que me perde é porque eu acho que em determinado momento o livro fica dando volta em torno de um mesmo ponto. Eu achei um livro repetitivo. E eu tô aqui me antecipando, falando que eu corro o risco de ser hipócrita, porque daqui a pouco eu vou defender um livro que ele não é lento, ele é parado. Ele é um bloco de pedra imenso. Então, assim, eu acho que aí é uma questão pessoal, assim, eu acho que o tema do tecido não me pegou tanto, sabe? Igual pegou. As duas primeiras vezes que aparece, eu acho muito interessante. Aí na quinta eu falei, meu Deus, assim, talvez a história do linho não seja o ponto de interesse maior, sabe? Que eu tenho. Mas, assim, eu acho que é isso, eu acho que foi o ano que eu li ele em 2023, eu não li ele ano passado, eu li ano retrasado. Eu gosto muito, as passagens que eu gosto mais são as passagens mais movimentadas do livro. Aquela metáfora do cachorro, eu adoro as passagens. Nossa, gaguejei aqui, as passagens que o cachorro, que vai ter uma alegoria ali do terror, da guerra. Eu gosto daquela passagem. Tem uma passagem também que ele fica perdido ali num subsolo, eu acho aquilo muito interessante. Eu gosto muito de um clima quase pós-apocalíptico que o livro vai ganhando ali. Tem um momento em que você não sabe se aquilo que ele está narrando está acontecendo, ou se é um delírio dele, porque ele está sozinho, ele está passando fome, ele está lidando com uma cidade devastada. Eu acho que é um livro que tem seus pontos altos, mas a hora que entra na descrição dos tecidos, gente, assim, eu fico muito de fora. E são muitas as passagens, assim, não é algo... Eu acho que o meu problema com o livro é o ritmo, hipocritamente, porque daqui a pouco eu vou defender um livro com um ritmo talvez semelhante, com questões extremamente específicas, mas aí, não sei, bateu. E aqui não bateu tanto. E eu tenho um problema muito, muito específico, vou fazer um papel aqui, assim, é óbvio que o meu problema com o livro não é por isso, mas assim, eu tenho uma questão com o título, eu já comentei isso com a Luana várias vezes, assim, porque o livro se chama O Arador das Águas,
E assim, tudo bem, eu entendo que para produzir tecido você precisa de água, tem um capítulo ali que vai explicar, tem a imagem da água, mas eu acho pequena a passagem, sabe, para justificar o título. Claramente, para mim, é um livro que tinha que ter pano no título, tecido, porque é um livro que a imagem principal é a do tecido. E aí eu fico meio assim, sabe, com a imagem da água, eu não sei. Eu achei um título estranho pro livro, sabe? Mesmo, volto a dizer, tá? Eu entendi, eu sei que para produzir pano precisa de água. Ele explica isso, o narrador. Várias vezes. Várias vezes, mas eu acho que quando fala o arador de águas, me leva para um outro lugar, sabe? Assim, eu não tinha que ser o arador de tecidos, o arador de panos. Eu interpretei o título, né, na minha humilde opinião aqui, altamente questionável, eu entendo como uma ideia de algo que não tem possibilidade de permanecer, que é inconstante, porque a aragem, né, esse ato de você arar é uma cultura humana, é você criar uma plantação, é você se assentar num território, entendo eu. E aí qual é o sentido de você fazer isso num território que vai ser destruído, que é continuamente destruído? Eu entendi por esse viés, né? Tem até uma passagem que ele compara, eu não lembro se é a seda ou se é o veludo, que ele fala que o pano parecia a onda do mar. Tem o mar vai aparecer numa passagem, mas hoje meu voto é não pro título, tá? Mas assim, eu não desgosto do livro, eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3,5. Só não foi uma leitura muito marcante. 5 estrelas, gente, ele é maravilhoso. E eu amo, sério, eu gostei demais das descrições de Beirute. Assim, essa ideia dessa cidade que não se sustenta durante muito tempo, né, que em algum momento vai ser destruída e que vai sendo continuamente reconstruída. Então, é uma cidade que existe sobre outras cidades, sobre ruínas de cidades, uma cidade em camadas. Eu acho que eu gosto mais do começo do que do meio do livro. É isso. Mas assim, gente, a minha opinião hoje, eu tô me segurando aqui, porque daqui a pouco eu vou me expor aqui. Mas é isso, fica a recomendação, O Arador das Águas, da Hoda Barakat. Eu quero ler o outro dela, Correio Noturno, talvez? Correio Noturno, eu não li também, vamos ver se em 2025 vem. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro. Vai, então, qual a sua indicação? Coloquei aqui um livraço, gente, de uma latino-americana, que é a Cláudia Pinheiro, o Helena Sabe. Eu tô com medo de mostrar aqui a capa, porque no último episódio vocês vão ver, aliás, eu acho que é no próximo, né? Olha que coisa doida. A gente gravou fora de ordem, que disruptiva. Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Teve um episódio aí que em algum momento vocês que estão vendo por vídeo vão assistir, eu mostrei a capa e aí a minha câmera foi ajeitar a iluminação quando eu mostrei a capa e ela nunca mais voltou. E eu fiquei falando na penumbra. Então... Já tem o vinho, já tem uma luz de vela. É isso, esse é o momento, João. Já tem. Mas o Helena Sabe é da Cláudia Pinheiro, saiu no Brasil pela Morro Branco, com tradução de Elisa Menezes. E aí, é um livro curto, ele tem 150 páginas. Eu vou falar menos dele por 2 motivos principais. Primeiro, porque ele emula, ele não é exatamente, mas ele brinca muito com a estrutura de um romance policial. E aí, enquanto romance policial, eu acho que quanto menos eu der spoilers, mais interessante vai ser a sua experiência de leitura. Se eu falar demais, corre o risco de eu estragar aqui a brincadeira que a autora propõe. Então, eu vou tentar dar um panorama rápido. E segundo, para tentar compensar, porque eu estou prometendo, mas eu vou falar horrores do último livro. Então, para dar uma equilibrada aqui no episódio também. Mas o que você tem no Helena Sabe? Você leu, Lu? Não, ainda não, mas tenho ele aqui. Não, livraço, tá? Livraço. A Cláudia Pinheiro, ela é argentina. É uma história, acho que você vai gostar. Vou fazer... claramente para nós, atendendo a uma demanda deste podcast. Eu vou fazer esse comentário aqui. Mas a gente acompanha no Helena Sabe a história da Helena, que é a protagonista, e ela é uma idosa. Já acho interessante, porque a gente já conversou sobre isso em outros episódios. É um tipo de protagonista pouco explorado na literatura, né? Ela é uma idosa, mais do que isso. Ela é uma mulher que luta contra o Parkinson, contra a doença de Parkinson, né, o mal de Parkinson. Isso vai ser importante aqui, depois eu me alongo mais. E
Por que ele tem esse quê de romance policial? O livro começa, você já sabe disso desde o começo, não é um spoiler, a filha da Helena foi encontrada morta e a polícia defende que foi suicídio. Só que a Helena tem certeza de que não foi, que a filha dela foi assassinada por alguém. Então, o que a gente acompanha nesse livro é a busca dessa mulher que tem inúmeras limitações físicas, tanto pela idade quanto pela doença, tentando elucidar o possível assassinato, que ela defende que foi assassinato, a polícia defende que foi suicídio, da filha dela, a Rita. E aí o arco narrativo do livro, ele contempla um dia só, desde o momento em que a Helena acorda e ela se prepara para fazer uma viagem, porque ela tem... vou tentar não dar spoiler aqui, mas a ideia é que ela quer encontrar uma pessoa que no passado ela e a filha, a Rita, ajudaram, e ela sabe que essa pessoa tem uma dívida para com ela. Então a ideia dela é, já que eu tenho essa limitação física e eu não vou conseguir investigar o assassinato da minha filha, eu preciso de alguém que me ajude. A polícia eu não posso contar com ela porque ela não acredita em mim. Então eu preciso procurar um aliado. E aí ela lembra dessa pessoa e fala, eu vou lá cobrar essa dívida. Uma vez que eu ajudei ela e agora chegou o momento, anos depois, não vou lembrar aqui de cabeça, mas é 20 anos, sei lá, uma coisa assim. Eu vou lá cobrar essa dívida para que essa pessoa me ajude. E é muito forte porque ela vai dizer em determinado momento que o que ela quer dessa pessoa, ela precisa de um corpo. Né? Ela quer, a ajuda que ela vai cobrar é, eu preciso de um corpo que faça aquilo que eu não posso fazer, em memória da minha filha, que investigue para mim o que aconteceu com a Rita, uma vez que ninguém acredita no que eu estou defendendo. Só que é uma narrativa, obviamente, você tem esse dia só contado, nem chega a ser um dia inteiro, porque do momento que ela acorda para fazer esse encontro até o momento em que ela tem esse encontro derradeiro com essa pessoa, mas você acompanha toda a preparação dela. Então, o primeiro capítulo, ela dizendo que para ela conseguir pegar o ônibus, por exemplo, das 10 da manhã, ela tem que tomar o remédio em determinado momento, porque ela sabe que o remédio precisa de 1 hora para fazer efeito. E aí, a linguagem da Cláudia Pinheiro já é espetacular, porque é uma linguagem, é um fluxo aqui, então o título vai aparecer várias vezes, então a brincadeira que ela faz é Helena tomou o remédio, porque Helena sabe que o remédio precisa de 1 hora para fazer efeito. Mas você acompanha a angústia dessa mulher calculando as mínimas ações do dia dela em função da ameaça constante de o corpo dela simplesmente travar. Ela tem um tipo de Parkinson que não é necessariamente, eu nem sabia disso, eu descobri lendo o livro, que não é muito específico do corpo tremendo. Ela não tem tanta tremedeira, ela tem uma paralisação muscular, os músculos travam. E aí os médicos vão dizer para ela, em determinado momento do livro, que essa, não sei como chamar, essa variação do Parkinson que ela tem é até pior, porque ele avança muito mais rápido do que aquele que é marcado pela tremedeira, né? Então, assim, é um livro pesadíssimo, gente. As descrições exigem muito de você aqui, sabe? Porque ela vai descrever que é muito degradante a posição em que ela se encontra. Então, ela não consegue olhar para cima porque o pescoço dela trava numa posição que ela só consegue olhar para baixo. E as imagens que a Cláudia vai fazer são muito bem construídas, porque ao mesmo tempo que tem um quê de humilhação, né? Então é uma mulher que só consegue olhar para baixo, que já está numa posição fragilizada pela doença e pelo luto, constantemente as pessoas não vão entender isso. Então ela ainda tem que lidar com a indiferença e a falta de paciência das pessoas, né? De por que não olha para frente, mas tropeça porque só olha para baixo, não consegue olhar para cima, bate a cabeça toda hora porque não consegue. Então é um livro que vai trabalhar muito bem essa falta de acolhimento que uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa encontra na sociedade. E aqui, além de tudo, é uma mulher que está sofrendo um processo muito forte de luto pela perda da filha e que fica completamente sozinha, né? Ela é viúva, o marido dela já faleceu. E aí, o ponto alto para mim do livro que eu queria comentar é que a Cláudia, ela se aproxima muito de um limite para mim. Assim, a gente já comentou isso aqui, que é o excesso da desgraça em muitos livros. E aí, para fazer um paralelo aqui, veja bem, é uma protagonista idosa com Parkinson que está sofrendo luto por uma filha que ela acha que foi assassinada e que ninguém acredita nela. Então, assim, numa hierarquia de desgraça, é como se ela já começasse no 98, para mim. Assim, ela tem mais 2 pontinhos só.
E a Cláudia tensiona esse ponto o tempo todo na narrativa. Mas aí eu acho que é a grande diferença de uma autora muito consciente das escolhas que ela fez de enredo e de construção de personagem. Porque ela estica a corda. Então, em vários momentos, para mim, ela se aproxima bastante desse 100, para entornar o caldo, que a gente comentou em outros episódios, assim, né? Porque já é um contexto, gente, que qualquer coisa a mais que passe disso, você já fala, nossa, gente, é muito problema para uma personagem só, né? Só que ela sabe, Cláudia sabe, vou fazer um trocadilho, o que ela tá fazendo. Então, assim, em vários momentos, a gente acompanha, por exemplo, a Helena pegando o metrô para encontrar com essa pessoa. E tudo para ela é muito desgastante. Então, assim, até onde que ela vai sentar, ela tem que calcular quanto tempo ela vai demorar até encontrar o banco, ela tem que contar com a boa vontade de um jovem que está ocupando um banco prioritário para levantar e ceder o lugar para ela tem que escolher se é melhor sentar no banco da janela ou do corredor, onde que ela vai ser menos incomodada, porque se ela sentar no corredor ela tem que levantar para outra pessoa sair, e ela não consegue levantar tão rapidamente. E aí tem só para dar um exemplo, tá? E para não dar muito spoiler, tem um momento que ela está com a bolsa no colo, né? Nem lembro exatamente se é exatamente essa cena, mas só para contextualizar. E a bolsa começa a deslizar. E ela começa a ficar com medo, porque se a bolsa cair no chão, para ela vai ser um sacrifício imenso, porque ela não vai conseguir agachar para pegar essa bolsa. Ela vai ter que contar com a boa ação de uma pessoa, né? E uma pessoa pode pegar e chutar a bolsa dela, ela pode ser assaltada, ela pode ser roubada por isso. E aí a Cláudia tensiona essa corda. Você, enquanto leitor que está lendo, você fala, essa bolsa vai cair, meu Deus do céu. Essa mulher que já passou por isso tudo, ainda vai ter que lidar com mais essa provação. A bolsa não cai. Mas aí que eu acho a genialidade da Cláudia, sabe? É aquele limite que a gente tantas vezes aqui pediu em alguns escritores contemporâneos. E a mensagem para mim é muito clara, porque é como se a Cláudia dissesse assim, olha, eu não preciso construir essa cena de degradação, porque o recado já foi dado. Você já entendeu que tudo na vida dessa mulher é uma possível desgraça, é um possível apocalipse, que ela tem que controlar as menores ações. Então eu não preciso extrapolar, entornar o caldo dessa desgraça, porque o recado já foi dado. Você já ficou tenso, você já entendeu o recado que eu queria passar, e aí a bolsa não cai. Mas ela vai brincando com essa corda em vários momentos. Ela estica e aí você fala, nossa, vai virar um negócio aqui ladeira abaixo. E aí ela volta, não vira, sabe? Então eu acho que assim, é uma escritora com muito domínio da própria narrativa. Ela sabe a imagem que ela quer construir, a mensagem que ela quer passar, mas ela tem consciência de que ela já começou com a conta muito alta, que ela já está trabalhando com duas questões bastante tristes para você entender, que é o luto e o Parkinson, uma doença degenerativa. Então, me soou muito como se a Cláudia tivesse consciência de eu não preciso forçar mais a história, porque já é uma história muito pesada. Com esses dois elementos eu já consigo trabalhar o que eu quero. E é, assim, desolador, gente, o final. Não vou entrar aqui no mérito, não vou explicar o que acontece, mas você tem ali esse quem matou, né, sendo desvendado, o final da filha vai ser explicado para o leitor, de uma forma não tão mastigada, mas você sai do livro entendendo o que aconteceu. A mensagem é passada, você consegue desvendar. Mas quando vem a revelação, é um negócio que faz assim, na sua cabeça, sabe? Não é triste, é tristíssimo. É um livro sobre abandono, é um livro sobre doença, é um livro sobre abandono e terceira idade, é um livro sobre solidão, é um livro sobre desamparo, e é um livro que vai trabalhar muito com questões que eu acho que são muito caras à América Latina contemporânea e talvez ao mundo. Então, tem um aspecto aqui religioso que vai ser importante no livro, porque a Rita ela é encontrada. Tô pensando se é um spoiler, acho que é, porque vai ser dado no final do livro. Mas tem um padre que vai ser importante aqui na história. A Rita era uma filha muito fervorosa, religiosamente falando, ela era católica. A relação da Helena com a Rita é uma relação muito tensa, isso eu gosto também, porque a Helena, que está nesse papel, né, de uma mulher muito sofredora, quando você tem os flashbacks contando a história dela, você percebe que a própria Helena já é uma mulher muito difícil, que ela tinha uma relação muito tensa com a própria filha, então a Cláudia também não cai ali no extremo
vitimização, sabe, da Helena o tempo todo. Ela mostra que essa mulher, ela tem uma personalidade, que ela tem as questões próprias, que ela tinha as suas questões, né? E eu acho muito bonito porque é uma relação de mãe e filha que tinha muito problema, e mesmo assim a mãe entende que a tarefa dela é elucidar a morte da filha, né? Que mesmo que a minha filha não fosse a minha melhor amiga, eu sou a única pessoa que pode preservar a memória dela de alguma forma. Cabe a mim desvendar isso que aconteceu em respeito à minha filha, né? É um livro que vai discutir conservadorismo na América Latina. Isso vai estar o tempo todo sendo discutido. Vai ter uma parte que vai esbarrar na discussão do moralismo do aborto, por exemplo. A filha dela tem uma casa que faz aborto, e a filha dela vai ser assim, acha que aquilo é o fim do mundo, porque ela é muito religiosa, que ela acha que aquelas mulheres estão condenadas ao inferno eterno, né? Então, assim, são personagens muito complexas, que oscilam muito, que você tem pontos positivos e pontos negativos na história, e o final é um negócio, gente. É aquele livro que você termina de ler, você fecha, você fica olhando pro teto, pensando, pelo amor de Deus, por que eu fui fazer isso comigo mesmo? É um espetáculo. Quero ler tudo que essa mulher escreveu. Parece que aí, né, aquilo, quando você gosta muito do livro, quem é leitor sabe do que eu estou falando, você começa a procurar a vida, a obra, tudo que essa mulher escreveu. Tem outros livros traduzidos para o Brasil, alguns são mais difíceis de encontrar, mas pelo que eu entendi, ela trabalha muito, ela brinca muito com a estrutura do romance policial. Isso sempre aparece em outros livros dela, né? Acho legal também, gosto muito quando os autores pegam gêneros tidos como inferiores ou como menos elevados e retrabalham esses gêneros, né, possibilitando ali outras formas de interpretação. E, assim, uma autora que discute muito, muito, muito a questão da mulher na contemporaneidade, sabe? É um livraço, gente, mas vá preparado, viu? Porque haja estabilidade psíquica aqui para ler. Eu não li esse livro, quero ler, mas eu li outro dela no passado, que é o Tua, que, ironicamente, é um livro muito divertido. É engraçadíssimo. Olha só. Também é um romance policial, ou um livro que emula, né? Simula aí um romance policial de uma mulher que descobre uma traição do marido e depois descobre que esse marido cometeu um crime, e aí ela precisa ajudar esse marido a encobrir o crime. É muito legal. Eu ainda vou falar desse livro. Nos próximos episódios eu vou dar um jeito de encaixar ele aqui. Eu adorei o Tua. Eu quero ler mais coisa. Fica aí o pedido para editoras tragam mais Cláudia Pinheiro para o Brasil, porque é uma rainha, assim. Maravilhosa. Livraço. Nenhum pet morre, Luana. Olha que beleza. Ela porque já tem a doença, né? Tem a doença e tem o luto. É aquilo que eu falei. Quando começou o livro, eu falei, nossa, mas assim, se tropeçar, para mim já entornou o caldo aqui, porque qualquer coisa... Mas ela não trupica. Não trupica. E mais do que isso, assim... Vou correr o risco de ficar repetitivo, mas eu queria reforçar, até para servir aí, vai que você, jovem escritor, está nos ouvindo, né? É a consciência dela a respeito do tema que ela está trabalhando. Ela sabe que o que ela pegou já são 2 temas muito, muito tensos. Então que ela precisa dosar a desgraça dali para frente, porque senão anestesia o leitor, senão, né, vira outra coisa. E ela já começa assim, ó. É uma protagonista com Parkinson e a filha dela morreu. Você já fala, nossa, uau. Então, assim, o que mais virá nesse livro, né? Incrível, gente, Cláudia Pinheiro. E fica aqui a sugestão, edição belíssima da Morro Branco, tá? Muito legal, gostei, João. Quero ler este livro esse ano. Eu tenho um outro dela também. Esqueci o nome. Ela foi finalista, eu acho que é do Booker Prize também, recentemente, com... Eu não vou lembrar o livro, mas tem um antigo dela que saía pela Alfaguara, que é muito famoso, que eu acho que é As Viúvas das Quintas-Feiras, uma coisa assim. As Viúvas das Quintas-Feiras, isso mesmo. E eu tenho um chamado Catedrais. Ah, eu ganhei também, da Mônica. Ah, inclusive, o Catedrais, a Mônica, uma rainha... Nossa apoiadora me mandou de presente de aniversário, porque aí somos amigos. E o Helena Sabe foi presente da Ju Marins, de aniversário também.
outra rainha. Só rainhas aqui. Só presentes também, João, muito querido. Tá vendo? Eu leio os presentes que me mandam. Demora? Às vezes demora. Às vezes. Vem aí. Teve um livro que atrapalhou bastante nas suas outras leituras, né, João? Mas falaremos dele daqui a pouco. Teve. Vou comentar dele. Todo mundo já sabe qual é, mas ele... Vem aí. A gente, eu amo a gente fazendo suspense. Vocês não imaginam o livro que o João vai citar daqui a pouco, sendo que todo mundo já tá imaginando, né? É mesmo, é? Foi, a gente não sabia. Várias dicas, um livro lento. Grande. Continuamos. Bom, o livro que eu trouxe agora, João, não é tão grande quanto a sua próxima indicação. Na verdade, os 2 livros que eu trouxe são livros pequenos. Eu ajudo na lista da galera. O Arador tem umas 250. Eu acho um livro médio. Ok, é um tamanho normal, padrão. Tamanho normal. Esse é padrão também. Ó, 220 e poucas páginas, eu tô ajudando. Por isso que você não trouxe a mais recôndita? Nem li, né? Eu li sim, gente, é ótimo. Então, mas recôndita tem quantas páginas? Tem umas 700? Não, também não exagera. Ele tem... O meu sarrafo agora tá alto, Lu. 397. É um calhamaço, mas eu achava que era maior. Bom, mas não é sobre ele que falarei, né? Qual é? Esse vai ser surpresa até pra mim, porque eu tava esperando agora a recôndita. Não, eu te falei dele também, é que você não presta atenção no que eu falo. Que mentira. Mas eu trouxe para vocês, gente, este livro aqui, A Estação das Sombras, da Leonora Miano. Ela é uma autora do Camarões. Essa edição belíssima da Palas, é muito linda essa edição, com tradução de Celina Portocarrero. Portocarrero! Eu pensei a mesma coisa. Eu não resisto. Portocarrero, é isso. Perdão, Portocarrero. Retiro o que eu disse, peço escusas. É isso, gente. Edição muito linda. E esta é a única piada que eu vou fazer pelos próximos 20 minutos, tá? Porque a história aqui é bastante pesada. Melhores leituras, mas a gente veio assim... Viemos. No fígado, né? Livro bom é livro triste, João. Uma regra fundamental da nossa vida. Essa história aqui se passa na África subsaariana, numa aldeia muito isolada, um território pequeno, habitado pelo clã Mulongo. E que, apesar de ser um clã com poucos indivíduos, sem muita influência na região, um clã pouco poderoso, é um clã muito antigo. Eles já estão ali há muito tempo, há várias gerações. E um dia, uma noite, na verdade, acontece uma tragédia no clã Mulongo. Acontece um incêndio de grandes proporções, muito difícil de controlar, e quando eles finalmente conseguem extinguir o fogo, a população daquele lugar percebe, consternada, que sumiram 12 homens. 10 homens bem jovens, quase adolescentes, e 2 homens mais velhos. E assim, desapareceram mesmo, eles não morreram no incêndio, porque eles não encontram nada desses homens, restos mortais, nenhum vestígio dessa morte, então eles desapareceram e todo mundo fica muito nervoso com isso, principalmente as mães desses jovens, que ficam tão desesperadas que a aldeia acaba decidindo isolar essas mulheres. Elas vão ser colocadas numa casa comum, já nos limites, né, desse povoado, para que elas não contaminem os outros com essa tristeza ou com essa má sorte. Mas todo mundo fica muito nervoso com essa situação e vários personagens aqui vão tentar investigar o que aconteceu, como que esses 12 homens desapareceram, inclusive vários personagens que têm papel de liderança nessa aldeia. E uma das ações que eles tomam é ir até o território de um clã vizinho. Um clã que é muito maior, mais poderoso e que talvez tenha alguma informação sobre o paradeiro desses jovens, né, desses 12 homens. Eles vão até lá e aí eles descobrem que, na verdade, esses 12 homens, eles foram sequestrados por esse clã vizinho. E o que realmente surpreende é a motivação. Esse clã rival sequestrou esses homens para vender estes homens
para certos forasteiros que acabaram de chegar, são muito estranhos, visualmente são estranhos, eles são descritos como tendo pés de galinha ou algo que parece pés de galinha, e que vieram do país das águas. E aí nós, leitores, descobrimos que, na verdade, a gente está acompanhando uma história que possivelmente se passa no século XVI e que está tratando sobre o início da invasão e colonização da África e o início da comercialização de pessoas escravizadas na África. A gente está vendo a chegada dos europeus, só que a gente está vendo tudo isso da perspectiva das populações nativas, das populações tradicionais que já habitavam aquele espaço antes da chegada dos europeus. E assim, gente, essa revelação, ela destrói a gente completamente, assim. E aí, eu já vou voltar para o livro, mas eu queria abrir um parênteses para falar sobre a Leonora Miano. Como eu falei antes, ela é uma autora de Camarões, né? E ela conta, isso está nos agradecimentos do livro, se eu não me engano, ela conta que em 2010 ela teve acesso, né, ela leu um ensaio, uma pesquisa acadêmica de uma moça chamada Lucimami Neor Kaké. E essa pesquisadora, ela decidiu pesquisar se existiam relatos dentre as populações tradicionais da África do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Basicamente, se existia na tradição oral desses povos que ainda existem na África algum resquício, né, dessas histórias da época da invasão. E ela descobriu que existem sim. Então, o artigo dela se chama Lembranças da Captura. Ela vai focar principalmente em populações do sul do Benin. E aí ela vai contar como que isso é descrito, como que essas populações contam essa história, né? Como que essa história chegou até os dias de hoje. E a Leonora Miano conta que leu isso e ficou deslumbrada, assim, e decidiu que o romance que ela iria escrever, né, o livro dela, iria ser inspirado nesses relatos. Então, é daí que ela constrói o Estação das Sombras. E eu gosto de tudo nesse livro. Eu acho essa proposta totalmente revolucionária, deslumbrante, assim, eu acho de uma potência incrível. Eu gosto muito da escrita, eu acho que é uma escrita muito simbólica, muito poética, mas ao mesmo tempo narrando, né, os fatos do que aconteceu, o quão violento foi. Eu gosto até da escolha de pontos de vista dela, ela vai focar muito das histórias em perspectivas femininas, então mulheres desse clã. E eu acho que ela amarra a história muito bem, porque ela começa contando sobre essas mães, essas mulheres que não sabem lidar com o desaparecimento dos seus filhos, e ela fecha a história falando sobre o provável desaparecimento desse povo, desse clã. E é muito tocante e muito forte, porque essas mulheres, no início da história, elas dizem que elas não sabem como lidar com um filho desaparecido. Aquele local tem vários ritos, rituais, né? Tem vários costumes para o luto, como lidar com a morte. Então, existem cantos, existem danças, essas mulheres dançam para conseguir de alguma forma se livrar um pouco dessa tristeza e sobreviver, né, e arcar com esse peso da sobrevivência. Então existem danças específicas, mas para o desaparecimento, o que você faz com o desaparecimento? Né? Não existem rituais, nada foi previsto para isso. E aí a mesma coisa em relação ao povoado, né? O que você faz com o povoado que desaparece? Porque a autora, ela vai estar lidando aqui com um conceito de extinção, uma população que vai ser extinta. E isso é tão brutal e tão cruel que eu acho que a gente nem consegue perceber de verdade o significado, o real significado dessa palavra. Porque não é simplesmente a gente falar da morte, essas pessoas que morrem. Ninguém vai contar sobre como era esse povoado, como era esse clã. Ninguém vai contar as histórias no futuro, porque o futuro deixa de existir. É com isso que a gente está lidando, com um povo que não tem mais futuro. Este é o peso. E ela até menciona, né, falando sobre ritos, essa população específica que ela retrata no livro, o clã Mulongo, eles acreditam que os homens que morrem nesse povoado, se eles forem enterrados nessa terra,
eles vão ressurgir nesse mesmo povo. Eles vão conseguir retornar para a barriga das mulheres desse clã e eles vão retornar para a convivência dos vivos. Isso é ritualístico, né? Só que o que a gente faz com homens que são sequestrados e são enviados para longe? Então, até essa possibilidade deixa de existir, até isso é destruído. Então, é um livro muito forte, muito bonito. Eu acho que ela trabalha os símbolos muito bem. Então, por exemplo, a questão do incêndio vai ser muito mencionada. Esse primeiro incêndio que vai perturbar a tranquilidade desse povoado, desse pequeno povoado, e é esse incêndio que perturba, que transforma a face do mundo. O mundo nunca mais vai ser como antes. O fogo, que é um símbolo de transformação, mas também é um símbolo muito destrutivo, né? O fogo reduz tudo a cinzas. Nada sobrevive ao fogo. Então, eu acho que é uma visão muito, muito delicada e muito sensível dessa história. Eu acho que parte do interesse também da gente como leitor é perceber como que essas pessoas, né, desses povoados vão interpretando a chegada dos europeus. Tem essa particularidade no livro também. E eu recomendo muito para vocês, assim. Foi um livro que mexeu demais comigo, assim, eu realmente acho a história muito forte. E o João uma vez comentou, eu acho que você comentou no episódio que a gente já gravou, mas que é o episódio futuro. A gente está desconstruindo a noção de tempo. Disruptivo, né? Exatamente. O tempo não é linear, João. Mas ele mencionou no episódio que a gente já gravou, mas que ainda não foi postado, que os grandes autores têm um pouco este papel, ou podem ter este papel, né, de criar histórias, de trazer histórias para a gente que de alguma forma não sobreviveram ou foram ignoradas, silenciadas pela história oficial. Eu acho que ela faz isso muito bem, assim, e com muita, muita sensibilidade. Esse livro é incrível, eu fiquei apaixonada por essa mulher, já comprei outros livros dela também. Fica a super recomendação do Estação das Sombras, da Leonora Miano, que saiu numa edição belíssima da Palas, gente, sério. Essa aqui, já que a gente está falando do episódio gravado e futuro, foi a minha melhor leitura do ano, falando de livro inédito. Né? Esse aqui é a minha escolha, o livro que eu destaco, porque o livro da semana que vem, que falaremos em comum, é uma releitura. Já vou dar esse spoiler. E eu e a Luana, demos uma roubadeta. Demos, mas isso é papo para semana que vem. Quem viver, verá. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Sensacional, assim. E ela foi vencedora do Goncourt. Não foi com esse livro, foi com o Contornos do Dia que Vem Vindo, se eu não me engano. Bonito título, hein? Ela é boa de títulos, né? É boa de serviço de títulos aqui. Mas, com certeza, eu ainda vou citar ela aqui no futuro deste podcast, porque fiquei muito impressionada. Ela tá na minha listinha para ler, inclusive este livro que você indicou. Bom saber que ele é bom, então, que eu passo ali na frente. Não pode, João. Tem que ler livros que a gente não indicou ainda. Essa é a regra. Aqui é bagunçado, mas tem gerência. Mas é isso, essa é a minha indicação. 1h30 de podcast, agora vamos nós. Agora vamos para mais 1h30, gente. Porque assim... Nossa, eu tô... Mas eu acho que vocês vão entender. Eu peço até desculpas que às vezes eu cortei aqui, fiquei prometendo. Mas eu estou naquele nível que você, leitor, sabe o que é. Quando você lê aquela obra que muda a sua vida, sabe? Assim, eu estou neste momento. Porque eu vou falar agora, Luana, desta obra-prima mundial chamada A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Você estava lendo A Montanha Mágica? Não acredito, você nem Ninguém mencionou. sabia. A gente não sabia. Tem várias coisas. Gente, eu até me organizei aqui, fiz até um roteiro, porque assim, é um pequeno livro de 856 páginas. Então, se eu não me organizasse para falar, eu ia me perder facilmente. Eu fiz um roteiro aqui, coisa pouca, o meu roteiro tem 700 páginas, rapidinho a gente mata. Inclusive, João preparou uma apresentação de slides também? Sim. Você sabe, só um parênteses, eu faço isso às vezes em sala de aula, só uma brincadeirinha de professor, porque às vezes tem aula teórica que você tem que dar, e este ano eu tinha uma turma com horário geminado, às vezes, tadinhos. Então, assim, não é 50 minutos, né? 1h40. Aí, quando era uma aula mais expositiva, a gente sempre evita, às vezes, né? Vou dar uma aula expositiva quando é horário geminado, e na outra do exercício, porque você sabe que fica pesado para todo mundo. Mas, assim, tem hora por conta de planejamento que não tem para onde correr, que você tem que dar 2 horários teóricos. Aí eu preparava, assim, tô até rindo de nervoso, slides, assim, e aparece embaixo, né, assim, 1 de 73. Eu falava, gente, eu preparei hoje, igual o Thomas Mann faz aqui, uma aula
lenta pra gente, uma aula demorada. Então são 73 slides, vou explicar assim com bastante calma. Ansiosos? Eu também. Vamos lá, vamos juntos. É mais ou menos o que eu vou fazer aqui com a Montanha Mágica, gente. Pequenos poderes, né, Ju? Pequenos poderes. Ansiosos? Eu também. Vamos lá. Surpresa! Sim, sou a Luana do Futuro, a Luana editora deste podcast, que está aqui sofrendo para exercer o seu trabalho. Está cada vez mais difícil, gente. Cortar a fala de João Professor, João Tagarela. Vou até pedir um aumento aqui para o Livros e Listas Corporation. E João, meu digníssimo companheiro de podcast, ele comentou em tom de piada, de deboche, que ele iria gastar 1h30 para falar sobre A Montanha Mágica, sua melhor leitura de 2024, e adivinhem, sim, ele gastou 1h30. E aí eu sugeri da gente cortar este episódio em 2 partes, porque 3 horas de podcast, 3 horas de episódio é um tempo incivilizado, não dá, muda Brasil, chega, né? Mas também porque eu acho que a fala dele ficou tão legal que merece um destaque, né? Merece um episódio à parte. Então vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, vamos pausar o episódio aqui então, e aí na semana que vem a gente libera a parte 2 aqui com o João hablando mucho sobre A Montanha Mágica. E queria aproveitar aqui essa interrupção também para lembrar a todos vocês do nosso Apoia-se. A gente tem um Apoia-se, apoia-se/livros e listas. Pode, se vocês puderem e quiserem contribuir aqui, apoiar o nosso trabalho, serão muito bem-vindas aqui no nosso grupinho. E eu queria agradecer, inclusive, algumas novas apoiadoras que entraram aqui. Estou falando de Carolina Campelo de Melo, Maria Iris Almeida Micheletti, Noemi Machado Farias Ei, Camila Maciel Polônio e Adriane Goulart de Souza Lessarenko. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês nem imaginam o que isso significa pra gente. A gente se sente muito incentivado a permanecer, a continuar com o nosso trabalho, mesmo com o João gastando 3 horas de gravação em um sábado inocente da vida, né? Então, queria compartilhar com vocês o meu sofrimento, agradecer a todo mundo que escutou aqui e nos aguardem até semana que vem. Beijo, gente. Boa semana.